Seja muito bem-vinda, Jéssica Obrigada. Novakoski. Tudo bem com você? Tudo bem com vocês? Tudo bem. Eu gostaria de agradecer por você participar com a gente aqui dessa live. Eu sou Amado Neto, jornalista Amado Neto, e eu vou te apresentando os demais. Você vai ver acima aí o Ulisses Maia, que é um economista, o Marcos Navarro, que é professor e gestor e administrador, e a doutora Emília Santos, que é advogada especializada no trabalho e na previdência. Nós formamos o grupo Sociedade dos Pensadores, e essa é a nossa primeira live aberta, né? Nós temos reuniões fechadas, e essa é a primeira live que nós temos, essa reunião aberta. Então, eu gostaria de passar a palavra para você fazer a sua abertura, e logo em seguida a gente vai partir para as perguntas. Bom dia a todos, é um prazer estar aqui com vocês. Eu achei muito legal a iniciativa, né? Fala-se pouco hoje sobre esse tema, né? Vamos falar bastante coisa aqui agora, acho que legal para quem está assistindo, né? Então, meu nome é Jéssica, eu sou enfermeira formada há 9 anos aproximadamente. Hoje trabalho em uma casa de repouso, aqui na cidade de Indaiatuba mesmo. E vamos desmistificar algumas coisas aí também sobre isso, né? Que ainda acho que existe muito preconceito em relação a isso, né? E vamos lá, estou aberta a perguntas. Vamos ver o que eu posso ajudar aí. Bom, eu entrei no site portaldoenvelhecimento.com.br e eu estava vendo algumas coisas aqui referentes ao nosso tema de hoje. Numa publicação, olha para você ver, há mais de um ano, uma publicação que tem pertinência até o dia de hoje, os desafios de envelhecer no Brasil. Sim. E aqui é uma provocação, quais são os desafios de ser velho no Brasil, quais são as dificuldades enfrentadas por essa crescente população e tudo mais. Agora, a gente gostaria de pontuar o que nós fizemos uma prévia aqui, que foi discutir o que é ser velho e o que é ser idoso. Porque, do meu prisma, ser velho é uma coisa, quando você entra num processo de improdutividade total, de falta de leitura, de falta de produção intelectual, de conhecimento, e você fica apenas esperando o tempo passar e você vai envelhecendo. Do outro ponto de vista, o idoso é aquela pessoa que atinge uma certa idade, mas continua produtiva, e se ela não pode ser tão produtiva quanto o jovem, o que é esperado, que ela pelo menos se dedique a ampliar seus conhecimentos, né, criar novas ideias, ajudar a mentorear pessoas mais jovens. Então, eu faço essa distinção entre ser jovem e ser idoso e ser velho. Né? Você tem a mesma visão que eu, embora você seja da área clínica, você tem talvez uma visão mais pontual, né? Então, o que você acha? Sim, então, eu vou começar um pouquinho antes ali. Bom, no Brasil, eu acho que a maior dificuldade hoje não existe investimento, no meu ponto de vista, né? Não existe um investimento para essa classe de órgãos públicos, né? Enfim. Então, nós vemos em outros países que o que eles fizeram, né? Isso há muito tempo atrás. O que eles fizeram? Eles também diminuíram mortalidade, né, entre os jovens, que foi o que aconteceu no Brasil. Diminuiu mortalidade entre os jovens, por isso hoje nós estamos aumentando cada vez mais a classe idosa, né? Porém, nos outros países, não todos também, mas em outros países eu não vou saber citar para vocês agora, mas eles pensaram em tudo. Para diminuir a mortalidade entre os jovens, nós temos que começar já a agir como nós vamos dar qualidade de vida para os idosos, né? Então, aqui no Brasil não teve esse pensamento, né? Ok, vamos diminuir a mortalidade, mas não pensaram no futuro, né? Como que eles iam cuidar dos idosos,
Hoje eu acho que a maior dificuldade para os idosos, o idoso ele passa da independência para a dependência, né? Isso, claro, depende muito da qualidade de vida que ele teve durante toda a vida, fatores genéticos também interferem, né? Mas esses fatores genéticos, eles podem ser diminuídos de acordo com a qualidade de vida, né? Que essa pessoa teve durante toda a vida e toda a adolescência, a vida adulta, né? Então, hoje, a velhice, ela é vista como decadência, como incapacidade, né? E eu acho que não funciona dessa forma. Como eu falei, eu acho que o idoso, ele precisa de políticas públicas, né? Precisa ser feito algo voltado para ele, que eu acho que no Brasil ainda não tem, né? E eu acho que essa qualidade de vida, eu acho que tem a ver mais com ambiente social do que propriamente com a saúde do idoso, né? Claro que a gente não pode descartar a saúde do idoso, também é muito importante, mas hoje no idoso, o que a gente mais vê um dos maiores problemas, eu acho que é o índice de depressão nessa fase, né? Eu não estou vendo vocês aqui, normal? É normal, tá certo, é isso mesmo. Então, eu acho que falta isso, um ambiente social, né? O idoso, ele parar de ser visto como um coitado, como uma criança, que hoje, infelizmente, a gente vê isso, né? É uma falta de respeito com o idoso, né? O idoso, ele tem que continuar tendo sua opinião, ele precisa ser respeitado, ele precisa continuar com a sua autonomia, né? E eu acho que é isso, né? O envelhecer, ele é algo que todos nós vamos passar, né? E eu acho que o principal que falta hoje no Brasil é a conscientização disso, porque os idosos também, eu vejo aqui pela Casa de Repouso, né? Eles não aceitam, né? Ser idosos, eles não aceitam ajuda, né? Isso, inclusive, é um ponto, eu acho que vocês iam entrar mais para frente, que é um ponto que os cuidadores, né, tanto familiares quanto nós da área da saúde, é uma dificuldade que nós temos de eles não aceitarem, né? Mas, só um minutinho, deixa a gente fluir essa conversa de uma outra forma. Sim. Porque eu acho que eu estou percebendo aqui que a doutora Emília, que deu um hiato lá. Vamos passar a palavra para o Ulisses. Ulisses, pode começar sua parte agora. Não está saindo sua voz, Ulisses. O microfone. Obrigado. Eu concordo com você em gênero e grau, Jéssica. A falta de investimento realmente é gritante, né? Acho que a gente tem algum investimento sendo feito, mas sempre, como todos os investimentos, por causa do teto do PEC do teto dos gastos, né? Ele limita. E à medida que você sabe me dizer se os gastos com idoso são maiores ou menores que com de uma criança? Assim, eu imagino que sejam maiores, né? Mas é por entendimento, não por estudos. Olha, eu não sei te dizer, assim, nunca entrei numa pesquisa em relação a isso, né? Mas eu acredito que seja maior, sim. Mas depois eu posso estar trazendo para vocês. E dos casos que você conhece, né, dos quais você trabalha, como que é a relação do idoso e a preparação para esse momento de vida, né? Eles costumam ter alguma poupança ou não, nenhum tem? Como que é isso, né? Porque a gente vê sempre que tem alguma questão relacionando ao sistema previdenciário, né? A gente sempre escuta sobre o sistema de captação, que é aquele onde que a pessoa ela não pagaria, ela própria se bancaria
sua própria previdência, né? E como que faria isso? Como que você enxerga isso, né? Como convivendo com idosos? Sim, olha, aqui eu trabalho em uma clínica particular, né? Então, eu ia, inclusive, entrar nesse assunto. Nós temos aqui na cidade também clínicas pela prefeitura, né? Então, eu vou voltar um pouquinho naquilo que eu falei para vocês, de que o Brasil, ele não está adequado, né? Eu acho que para dar uma qualidade de vida para os idosos, justamente por isso. Se vocês forem pegar hoje o salário mínimo, né? No caso, o valor de uma aposentadoria, né? Aquele idoso que se aposenta com salário mínimo, não dá, né? Não dá. Então, um adendo aí, era mais ou menos isso que eu estava falando com vocês dos outros países, né? Que eles pensaram em tudo. Então, aqui, hoje, se envelhece, porém não se tem qualidade de vida devido a esse problema que nós temos aí em relação às rendas, né? Enfim. Aqui, nós temos os idosos, tem os familiares, né? Que são responsáveis por eles em relação a pagamento e, enfim, né? Toda essa parte. Mas nós temos um pouco de dificuldade, porque nós temos alguns pacientes, alguns idosos aqui com a gente também, que não têm família, né? Eles foram encontrados, inclusive, não todos, né? Eu tenho uma idosa que ela foi encontrada em situação de abandono, né? Foi encontrada em uma situação precária, mesmo de saúde, de higiene, né? E então a prefeitura entrou em contato conosco, né? E ela está aqui com a gente já faz mais de um ano, super bem, né? Depois, inclusive, gostaria de convidar vocês, depois que passar tudo isso, vocês podem vir aqui conhecer, eles são uma graça. E eu sinto essa dificuldade porque nós fomos atrás de assistente social, de todas essas pessoas aí responsáveis por previdência, né, fugiu a palavra agora, mas o benefício, né, do idoso, enfim. E nós temos muita dificuldade, porque o que acontece? Esses idosos que vieram para a gente, né, em situação de abandono, eles têm familiares, porém familiares que negligenciaram, né, que não deram todo o suporte. E quando nós vamos atrás desses benefícios, é uma burocracia absurda, né? Eu fui, inclusive, faz pouco tempo, verificar a situação dessa idosa, né? Porque nós não sabemos até se os próprios familiares estão pegando esse valor que é dela, né? Essa idosa, ela tem casa própria, ela teria condições de ter uma vida, assim, ótima, né, maravilhosa, ter tudo, e foi negligenciada, né, ela tem uma demência senil, né, da própria idade, e então, assim, eu vejo uma dificuldade muito grande. Nós temos todos os documentos necessários, nós temos ela conosco, nós temos como provar que ela está conosco, que ela foi abandonada pelos familiares, e nós vemos uma dificuldade imensa de conseguir esses benefícios, né, para ela, né? Então, agora, com essa pandemia, está tudo mais complicado, né? A gente não consegue falar com ninguém, né? Antes de passar a palavra para o Marcos, desculpa te interromper, mas eu queria ler um trecho aqui, muito importante, que diz o seguinte, do mesmo site que eu acessei agora há pouco. Para ser velho no Brasil, é preciso enfrentar muitas situações. O idoso aqui é um sobrevivente, sob vários pontos de vista. Essas pessoas têm que enfrentar atendimento à saúde precário, uma educação que não prepara para o mundo, um mercado de trabalho que paga mal
e não permite acumular para a velhice. A pessoa enfrenta a violência dos serviços públicos, a violência urbana e até a violência familiar. O que mais chama atenção aqui é que o velho, quando jovem, a pessoa não tem uma educação que o prepare para ser velho um dia. É certo que muitos não chegam à velhice, mas o Brasil, por exemplo de Portugal, já é um país que está chegando a uma população de idosos bastante importante, um número bastante importante, né? E muitas pessoas no Brasil não são preparadas para a terceira idade. Parece que elas não acreditam que um dia vão ficar idosos ou velhos, conforme a divisão da conceituação que eu fiz. Nessa pegada aí, eu acho que o Marcos deve ter alguma coisa para dizer, para te perguntar nessa linha. Ô, Jéssica, nós separamos aqui duas questões, depois tem mais que os outros membros vão estar colocando para contribuir. Qual a diferença da conceituação entre ser velho e ser idoso? O Amado já colocou até isso no diálogo, mas não como uma pergunta. E a segunda pergunta seria a produtividade na velhice, se ela é possível. A pessoa já mais idosa se sentir útil na terceira idade, se tem alguma atividade para trabalhar esse conceito da pessoa se sentir útil. A gente queria saber como que é o trabalho aí do Lar Aconchego. Estava sem áudio aqui. Bom, eu vou começar da sua segunda pergunta, tá? Depois eu volto para o ser velho e ser idoso. Bom, aqui nós trabalhamos muito a autonomia deles o tempo todo, né? E eu acho que isso é muito importante também para quem convive com o idoso em casa, né? Eu ia entrar, inclusive, depois nesse ponto. As pessoas, elas têm o hábito, não sei se é cultura, né, se é educação, de achar que o idoso, ele é uma criança e ele deve ser tratado como criança, né? E isso é um dos pontos muito difíceis para eles, muito difícil para eles, né? Eles têm alguns aspectos, assim, que realmente faz com que as pessoas achem que eles voltaram a ser crianças, como uma incontinência urinária, né? Uma demora para mastigar, né? Essas coisas, né? Não, algumas doenças, mas aí a gente já entra em doenças degenerativas, enfim, que não é o caso, mas algumas doenças que fazem com que eles esqueçam que eles têm que ir no banheiro, onde é o banheiro, né? Nós temos pacientes aqui, assim, aqui inclusive. Então, eu acho muito importante a gente manter a autonomia deles, né? Aqui nós trabalhamos muito isso com as meninas aqui também, com as cuidadoras, né, auxiliares de enfermagem, e trabalhar, né, a autonomia deles. Nós temos pacientes cadeirantes, mas que são totalmente independentes em comer sozinho, né? Eu quero assistir uma TV, nós trazemos eles assistir TV, eu quero ficar lá na área, nós levamos, né, na área. Então, assim, eu acho que isso é muito importante para eles, né? Imagina nós agora que saímos a hora que a gente quer, né? A gente vai comer a hora que a gente quer, a gente faz tudo a hora que a gente quer, e de repente a gente fica dependente de uma outra pessoa. Isso é muito difícil para todo mundo, né? E eu acho que essa cultura, essa educação que está precisando hoje em dia, né? Bom, acho que sobre a independência é isso. Alguém quer perguntar mais alguma coisa em relação a isso, não? Tá ótimo, Jéssica. Bom, sobre o idoso e o velho, né? Eu não gosto muito desse termo de ser velho, né?
mas acredita-se que o velho é aquela pessoa que perdeu a jovialidade, acho que existe essa palavra, né? E o velho, né? Então, é essa pessoa que perdeu a jovialidade, é uma pessoa que deixou, no meu ver, é uma pessoa que deixou o seu espírito de jovem, né? E passou a ser uma pessoa velha, né? Já o idoso, eu acho que entra um pouco nessa parte que eu estava falando agora. O idoso, ele não precisa ser idoso, gente. O idoso, ele pode continuar com a sua vida, como que eu posso dizer, ativa. O idoso, ele pode viver no meio da sociedade. O idoso, ele pode trabalhar. O idoso, ele pode fazer tudo que nós fazemos, né? Eu acho que o que falta é oportunidade. É uma coisa de abandono, de autoabandono. Por exemplo, a pessoa vai caminhando para a velhice, para a decrepitude, na medida em que ela se autoabandona, é isso? E o idoso é aquele que vai caminhando, tentando manter uma rotina de produtividade mais saudável. Então, nós poderíamos fazer essa distinção a partir desse raciocínio? Exatamente, exatamente. O velho é aquele que ele acha que ele é velho e que ele não precisa mais fazer nada, né? Que ele não vai... exatamente, essa palavra é perfeita, é o autoabandono, né? Agora, eu acho que isso muito acontece também, esse autoabandono, eu acho que depende muito ali do meio que ele vive, né? Como ele é julgado pelos familiares, como ele é tratado pelos familiares, né? Eu acho que isso interfere bastante também. E o idoso, como eu falei, ele pode ter uma vida ativa, ele pode ter uma vida muito boa, né? E acho que é isso. Como eu falei, falta um pouco de investimento aí para que eles tenham essa qualidade de vida, né? Para que eles tenham o que fazer, onde fazer, né? Conviver no meio social ali, mas é basicamente isso. A diferença. A doutora Emília, acho que vai querer falar alguma coisa agora, doutora? Bota todo mundo aí, Ulisses, por favor. Sim. Você está me ouvindo, Jéssica? Estou. Tá bom, então. Bom dia, viu? Muito prazer conhecê-la. Eu fiz uma estatística aqui da faixa etária que mais aumentou, né? Que mais teve um aumento. E eu concluí que a maior foi de pessoas acima de 60 anos. Em 2010, a gente tinha uma porcentagem de 19,3% dessas pessoas. Hoje, em 2020, até o momento, subiu 28,3%. Então, é um aumento considerável, né, de pessoas idosas nessa idade. Aí, diante disso, eu gostaria de saber, na sua opinião, quais são os desafios, né, do envelhecimento com qualidade de vida, tanto dentro de uma casa de repouso ou até mesmo na sua própria casa? Bom, vamos lá. O desafio, no caso, do idoso, né? Eu acho que, como eu já falei anteriormente, eu acho que o maior desafio é a não aceitação deles, né, em relação a isso, em relação à velhice. Mas eu acho que isso é um problema cultural mesmo, né? E os idosos têm um dos maiores desafios é a imobilidade, né? A incapacidade cognitiva, que são coisas, assim, infelizmente, normais, né? Que aconteça com o passar do tempo. Aquela instabilidade postural, a incontinência, que faz com que eles passem a necessidade de usar fraldas, e com isso vem, muitas vezes, no idoso, um sentimento de humilhação por estar passando por tudo aquilo, né? Então, eu vou bater muito nessa mesma tecla em relação
a cultura, a educação da população. Só que isso eu acho que vai levar muito tempo ainda, uns 10, 15 anos, para que a população aprenda mais sobre isso, né? Sobre a aceitação de tudo isso. Mas eu acho que o maior desafio do idoso hoje é o abandono familiar. Eu acho que é uma das coisas que a gente mais cresce, né? O abandono familiar. Então, também. Oi, você quer falar alguma coisa? Desculpa. Desculpa. Tinha travado aqui, desculpa. Então, eu acho que sobre o idoso é isso, o abandono familiar, né? O espaço na sociedade, como eu falei que eu vou bater muito nessa tecla, né? Que a opinião dos idosos precisa ser respeitada, né? Que ele pode ter autonomia, que ele pode ter liberdade pessoal, né? Como eu falei, não ser tratado como criança. Então, eu acho que um dos maiores desafios para o idoso na velhice são essas, né? Que eu acho que eu já tinha até comentado anteriormente, né? Em relação a isso. Acho que é isso. Ficou alguma... Eu respondi sua pergunta? Não, ficou muito claro. Nós temos perguntas aí, Ulisses? Claro. Microfone, Ulisses. Sim. Rafael Leite, obrigado aí pela pergunta. Ele pergunta se idoso é aquela pessoa que tem muitos anos de idade, enquanto que o velho é aquela pessoa que, em qualquer época de vida, perde a jovialidade. O idoso tem uma vida ativa, cheia de projetos e esperança. Para ele, o tempo passa muito rápido e a velhice nunca chega. Na verdade, não é pergunta, é só um comentário. Acho que vai muito em linha com o que a Jéssica comentou. Sim. E com Sim, o que legal. Muito legal. Ele complementou aí o que eu falei, né? Muito Exato. legal. Palavras muito bem colocadas. Eu encontrei aqui um número aqui com relação à reserva lá que a gente estava falando, Jéssica. O Brasil é o 101º em reserva de aposentadoria. Com relação a... Então, o número país 101 com relação à reserva de aposentadoria. E com relação à população, né? A gente tem 28 milhões de brasileiros com acima de 60 anos, que representa 13%, e nos próximos 20 anos deve subir para 25%. Claro que, na verdade, esse estudo foi feito em novembro do ano passado, então era pré-Covid, então acho que a gente vai ter alguma atualização nesse sentido, infelizmente. Sim. E deixa eu perguntar, Jéssica, como que o Covid está afetando vocês aí? Sim, é bem legal falar sobre isso agora, que infelizmente nós estamos fazendo tudo aquilo que nós não gostaríamos de fazer, que bom, aqui na casa nós tivemos que restringir as visitas, né? Nós não estamos recebendo visitas de familiares. Diminuímos aí alguns profissionais que vinham, como psicólogos, o próprio médico da casa, eu estou realizando o exame físico, né? Que eu também estou apta para estar realizando o exame físico, e estou conversando com ele o tempo todo, videoconferências, né? Então, sabe-se que o Covid, ele é um vírus que é bem mais perigoso para essa classe, né? Então, a gente teve que tomar algumas medidas mais drásticas em relação a isso, né? E para amenizar, então, tudo isso para eles, né? Eu tomei a iniciativa de pedir para que os familiares façam vídeos deles, né? Então, eu estou recebendo vários vídeos diariamente de familiares e mostro para eles
né? Passo para as meninas também, que eu não fico aqui o dia todo, então eu passo para as meninas esses vídeos, e as meninas vão mostrando para eles ao longo do dia aí. A maioria está bem atualizado, porque eles assistem os noticiários, então eles estão vendo, inclusive noticiário assusta mais a gente, né, do que... Então, eles estão por dentro do que está acontecendo. Eu acho que a gente não pode esconder nada deles, né? Não é o correto também. Eles estão vendo também toda a nossa preparação antes de entrar na casa de repouso. Então, troca de roupas, avental, máscaras, né? E álcool o tempo todo, apesar da área da saúde já fazer isso, né? O tempo todo, mas os cuidados com eles também, antes de alimentação, álcool nas mãos deles, os independentes, né, nós temos bastante, a maioria aqui são pacientes independentes, então eles mesmos já se conscientizaram e vão passar o álcool que a gente tem aí por toda a casa, né, e então eu tive essa ideia, eu achei bem legal, está sendo bem produtivo, está sendo bem legal para eles, assim. Eles ficam muito felizes com os vídeos enviados pelos familiares, né? Eles acabam vendo até... nós temos pacientes aqui que têm parentes fora do Brasil, então eu acho que a gente tem que usar esse meio que a gente tem, essa tecnologia, que eu acho que hoje é usado de uma forma muito ruim, eu acho que a gente pode aproveitar também, né, para trazer isso para eles, esse conforto, né? Uma palavra de um familiar. Nós temos, às vezes, familiares que vêm aqui, mas não estão sendo autorizados a entrar, então eles acabam conversando aí a 1 metro de distância, 2 metros pela grade do portão, né? Nós tivemos que tomar essas medidas, espero que por pouco tempo, né? Mas é para a segurança deles, para a saúde deles. Os familiares também estão bem conscientes em relação a isso, né? E é isso, né? Para os idosos que estão em suas casas, eu espero que também estejam bem conscientes em relação a isso, e que é sério, né? Que, infelizmente, o idoso, ele é o grupo de maior risco, e que as pessoas que estão com esses idosos, que convivem com esses idosos, também tomem os cuidados, né, quando precisar, por necessidade, extrema necessidade, ir para as ruas. Infelizmente, não é isso que nós estamos vendo na cidade, né? A gente está vendo ainda muita gente achando que é brincadeira, e não é. Então, é isso. Eu espero que todos tenham consciência, né, e que vai passar, mas que para passar, a gente precisa aí desse distanciamento social, né? Na casa de repouso onde você trabalha atualmente, já teve algum caso confirmado de Covid-19? Não, graças a Deus não teve. Nós não tivemos nenhum idoso, nem com resfriado, com nada. Nós já entramos, na verdade, eu acho que nós fomos bem precoces em relação a isso. Porque antes de ser decretado, né, tudo isso, fechamento de comércio, enfim, de tudo isso, nós já restringimos as visitas. Então, nós fomos muito precoces em relação a isso, não me arrependo. Então, os nossos idosos estão há um tempinho a mais aí, sem essa interação social, sem a visita, né, dos familiares, mas eu acho que foi muito bom, né, e não me arrependo, não. Eu acho que nós tomamos a atitude que tinha que ser tomada, né? Nós temos também visita da vigilância sanitária aqui da cidade também, eles estão vindo praticamente toda semana, eles estão mandando instruções para a gente toda semana, né? Muitas vezes instruções essas que nós já estamos seguindo desde o início, né? Então, graças a Deus, os nossos idosos aqui estão todos muito bem. Muito bem. O Marcos quer falar alguma coisa? Sim, eu queria conhecer um pouco mais a instituição, ver quantos membros, né, que moram aí no lar, e também saber se a sociedade pode ajudar de alguma forma. Acho que é importante essa interação, né? O que está na pandemia não pode avisar, de ter algum vídeo que a gente vai encaminhando. Nós temos o projeto
alguns membros, trabalhadores, que estão de alguma quantidade, estamos ajudando em algumas ONGs, alimentos, a gente não sabe a necessidade de cada instituição. Mesmo que é particular, pode ser que alguma necessidade que a própria comunidade pode estar sanando no momento de pandemia que a gente sabe que está grave para todas as pessoas, né? Todos passando por certas dificuldades. Então, a gente coloca à disposição também, se for o caso, de estar ajudando, tá bom? Seria isso, para conhecer um pouquinho melhor. Sim. Muito obrigada. Bom, no momento, nós temos 17 idosos na casa. Como eu falei para vocês, quando passar tudo isso, vocês estão super convidados para vir aqui conhecê-los. Eles ficam muito felizes quando vem gente diferente, né? O ano passado, o ano retrasado, eu trouxe teatro para eles. Então, a gente está sempre, né, trazendo coisas diferentes, coisas que alegrem, né? E música, vem grupo religioso, né? Então, eles sempre têm alguma coisa, assim, para fazer, né? Nós temos... Bom, vamos do início, então. Nós temos um médico, né, que vem uma vez por semana, avalia todos os pacientes. Nós temos cuidadores, auxiliares de enfermagem, eu que sou a enfermeira responsável técnica, temos a responsável legal. Nós temos psicólogo, né, que trabalha com eles todos os problemas aí, né, que eles enfrentam e também faz um trabalho bem legal com eles de pintura, né, tudo coisas assim que traz uma distração para eles, né. Eu acredito muito que a doença vem quando a gente pensa muito nela, né, então a gente não gosta de dar tempo para eles pensar, é mais ou menos isso. Nós temos fisioterapia aqui, e é legal, a fisioterapeuta, ela faz uns trabalhos bem dinâmicos com eles, então isso também alegra muito eles, é bem legal de ver. Na nossa página tem, inclusive, acredito que tem alguns vídeos lá, né, dos trabalhos que a gente faz aqui. Nós temos grupos religiosos que vêm aqui, né, tem idosos que vêm aqui que vieram para a gente, que iam em missa todas as semanas, que eram muito, muito ligados, né, à religião. Então, eu acho que a gente não pode deixar eles perderem isso, né? Enfim, nós temos trabalhos muito legais. Agora, quando passar eu estava já fechando aí um rapaz que vai começar a vir cantar com eles, voz, violão, canta aquelas músicas antigas da época deles, um sertanejo, umas modas de viola que eles gostam, né? A gente sempre coloca eles no pátio durante a manhã, lógico, quando não tá frio, coloca música para eles. Eu acho muito importante toda a equipe trabalhar o tempo todo com muito bom humor, né? A gente cobra muito isso da equipe também, e é muito gostoso trabalhar com eles, né? A gente dá muita risada com eles. Jéssica, antes de eu passar a palavra para a Emília, desculpa te interromper novamente, só fazer um comentário, você falou de alegria. Ontem, quando eu passei aí, teve uma pessoa que me atendeu, não lembro o nome, uma moça, ela disse o seguinte... Tereza? Acho que é uma cuidadora, alguma coisa assim. Ela perguntou, eu perguntei para ela assim, qual era o maior desafio deles, e ela disse assim, eles querem casar. Diz que tá tudo doido para casar. Olha, depende. Tem uma aqui que ela, toda pessoa que passa aqui, ela acha um marido. Todos. Olha, eu vou casar com aquele, eu vou casar com aquele. Agora tem outra que eu acho muito sábia, sábia. Pena que eu não conheci ela antes, que ela tem 94 anos. Ela é linda, linda. Ela tem uma pele, assim, de seda. Doutora Emília, a senhora olha, a gente morre de inveja dela. E ela fala que o segredo dela é não casar. É não casar? É não casar. Eu conheci ela muito tarde, eu já fiz essa besteira. Então, assim, olha só, né?
Olha só como é sábia, né? E eu falo, dona, olha, qual que é o segredo para manter essa pele maravilhosa? Ela tem o olho bem azul. Ai, filha, não casar. Eu falo, ai, que pena, conheci a senhora muito tarde. Então, assim, a gente se diverte com os comentários deles, né? É muito gostoso, é muito gratificante mesmo. Vocês Pessoal, vierem agora fiquem à vontade aí para vocês conversar quanto quiserem com a doutora, que a gente já vai caminhando para os finais aí, né? Uma hora Nós estamos com 45 minutos, não é isso, Willis? Vamos inteirar uma hora? Eu entrei um pouco atrasada, né? Vamos inteirar uma hora. 57 minutos. Quanto? 57. 8. Não, com a enfermeira, não. Com a Jéssica tem uns 45 minutos, mais ou menos. Mais ou menos. Vou considerar com a Jéssica, então. Vocês ficam livres agora à vontade. Vocês podem perguntar do jeito que vocês quiserem, na hora que vocês quiserem. Tá, eu vou fazer minhas considerações finais, que eu também tenho um compromisso agora às 11h15, vou precisar sair. Então, desde já, eu agradeço a oportunidade, agradeço a Jéssica, né, por ter compartilhado as informações dela, todo o saber aí da Casa de Repouso. E eu gostaria de fazer um relato também, né? Esse ano eu perdi minha vozinha, ela faleceu em janeiro, aos 89 anos, né? E há 5 anos atrás ela foi diagnosticada com Alzheimer, né? Então ela foi sofrendo muito porque ela foi perdendo, né, o reconhecimento, não sabia mais o que estava fazendo, mas a gente conseguiu manter ela em casa, né? A gente contratou um cuidador e ficamos em casa com ela. E aí ela ficou depois de um mês internada no hospital, mas não andava, não conseguia falar, foi bem difícil para a família, não foi fácil. Então, essa mesma situação com uma casa de repouso, né? Você, Jéssica, tendo que cuidar dessa pessoa, né? 24 horas por dia. Deve ser muito difícil para você também, mesmo não sendo seu parente. Eu acredito que a sensação, o sentimento, né, de cuidar, de prazer, de carinho, seja o mesmo, né, Jéssica? Sim, com certeza. Eu falo para todo mundo, inclusive eu estou lendo um livro agora, muito interessante, que tem me ajudado muito a lidar com perdas, né? Chama A Morte é um Dia que Vale a Pena Ser Vivido. Eu não vou me lembrar agora da escritora, mas ela é uma médica que trabalha com pacientes terminais. Hoje ela trabalha, acho que no Albert Einstein, bom, na época que ela escreveu o livro, né? Muito interessante, eu não terminei ainda o livro, né? Eu estou mais da metade aí, mas tem me ajudado bastante. E, assim, nós que trabalhamos em uma casa de repouso, nós temos que nos acostumar com isso, infelizmente, né? E eu falo que eu nunca vou me acostumar, porque a gente se apega com eles de uma forma, né? Igual eu estava falando para vocês agora, nós temos muitas histórias, muitos relatos deles, eles fazem a gente rir muito, né? E muito triste perder alguém, né? Independente, o pessoal às vezes me fala, você está acostumada, né? Não, eu não estou acostumada, eu nunca vou me acostumar com isso. Sempre é muito doloroso qualquer perda que a gente tem, independente de ser da família ou não. Eu falo, eu nem tanto, mas as meninas aqui passam mais tempo aqui do que em casa, né? As meninas que fazem o plantão aí de 12 por 36, então a gente cuida como se fosse da nossa família mesmo, né? Então, lidar com a morte é muito difícil, acho que sempre vai ser, e eu acho que o dia que eu não me importar com isso, eu não trabalho mais nessa área, né? Infelizmente, a gente tem um sentimento de impotência muito grande quando isso acontece, né? Muitas vezes, nós fizemos tudo que a gente pôde, né? E é algo natural, né? É algo natural, isso vai acontecer, vai chegar uma hora que vai acontecer, e a gente não vai conseguir impedir, né? Nós não somos deuses, semideuses, mas, assim, fica esse sentimento, sim, de impotência, a gente fica numa tristeza muito grande, né? De depois voltar e ver o quarto daquele idoso ali,
os seus pertences, né? Que às vezes continua na casa, os familiares acabam deixando na casa, a gente acaba usando para os idosos aqui, né? Roupas, enfim. E é muito doloroso. Não é fácil, não. Não é fácil, mas é algo que esse livro aí, né? Então, fica a dica. É um livro muito legal. Se tiver alguém da área da saúde vendo também, é um livro muito interessante, muito mesmo. Ensina a gente a lidar com essa frustração, né? Que a gente fica frustrado quando isso acontece mesmo, né? Então, é bem legal. Sim, obrigada, viu, Jéssica? Marcos? Sim, eu gostaria de fazer a última pergunta para a Jéssica. Como devem ser as relações entre as diferentes idades, com os velhos e com os idosos? A gente falou um pouquinho do perfil de cada um, então a gente queria saber se tem um tratamento diferenciado, se vocês têm o seu jeito, né, de lidar, e também é uma boa dica para quem tem essas pessoas também na idade, né, que são idosos, mas que também pode ser, no caso, com o espírito de jovem, né, que eu já tinha colocado, ainda não tinha entrado, que a questão do espírito, de ter um sonho, um projeto, é que mantém a pessoa, mesmo com uma certa idade, em atividade, em plena vida. Eu queria que você comentasse se um tratamento diferenciado no Lar Aconchego para as pessoas com mais idade e para os idosos, né, para os velhos e os idosos. É isso daí. Bom, nós temos os dois aqui na casa, né? Nós temos idosos que são super ativos, nós temos uma idosa que ela acorda, ela alisa o cabelo, ela passa maquiagem, ela passa perfume, então, assim, é muito legal de ver isso, né? E eu acho que isso acaba incentivando os outros, né? Quando vocês vierem aqui, que eu vou cobrar essa visita, vocês vão ver que são todos, assim, impecáveis. Eles são muito arrumadinhos, o cabelinho, principalmente a mulher, que é muito, muito vaidosa, a gente não deixa elas perderem isso, né? Então, até as pacientes que são dependentes, tem lacinhos bonitinhos, são muito bem arrumadinhas, né? E nós temos, então, os dois tipos aqui. Nós temos os idosos que são super ativos, que eles fazem caminhadas aqui mesmo, a casa é bem grande, né? Tem um corredor bem grande. Então, eles, por conta, eles fazem caminhadas durante a manhã, eles fazem alongamentos, né? A própria fisioterapeuta, às vezes, passa algumas coisas que eles mesmos pedem, né? Então, eu acho muito legal isso. São pacientes de 70, 80 anos que você não fala que eles têm essa idade, né? Nós temos um paciente também de 91 anos que você não fala que ele tem essa idade. Ele anda para lá e para cá, ele faz alongamentos, ele faz tudo, assim, né? Ninguém acredita quando eu falo realmente a idade deles, e quando vocês verem, vocês vão ter que adivinhar quem é. Mas, como eu falei, eu acho que entra um pouco sobre o ser velho, eu acho que entra um pouco naquilo que nós falamos anteriormente. Estímulo, né? Nós estimulamos eles o tempo todo. Tem uns que eu falei não é nem necessário, mas tem outros que nós estimulamos o tempo todo a querer continuar, a querer viver, a ser ativo, né? Então, aqui a gente acaba puxando esses ditos velhos a serem idosos. Eu acho que é isso. Ulisses? Muito bom, parabéns. O Marcos ia falar mais alguma coisa. Eu, na verdade... Eu terminei. Passo a palavra para você. Na verdade, eu não tenho mais nenhuma pergunta, eu só agradecer mesmo a presença e com certeza a gente vai aí, Jéssica, e, poxa, prazer demais em te conhecer.
Muito obrigada. Eu vou cobrar mesmo, viu? Tem o número aí do Amado e o seu. Vou cobrar essa visita. Espero que passe logo, né? Todo esse problema que nós estamos passando, né? Eu estava pensando. Verdade. Eu estava pensando na próxima temática da próxima live nossa, e no que eu estava pensando sobre essa próxima temática, o Dão Ferreira fez uma pergunta, mas vamos deixar para a próxima live. A pergunta é sobre o sexo na terceira idade. E o tema que eu estava pensando era o seguinte: saúde e sexo na terceira idade. Aí já entramos no contexto, não do velho, entramos no contexto do idoso, né? Porque é o idoso que se cuida, é aquele que se prepara, é aquele que ainda tem projetos, porque dentro de tudo que a gente conversou, a gente pode entender que velho é quem tem mais lembranças do que esperanças. E idoso é aquele que ainda tem muitas esperanças e tem também lembranças, né? Então, dentro dessa... para finalizar, eu queria ler aqui uma coisa, finalizando também o site. No Brasil, parece que ser velho é deselegante. Quem disse isso foi a Júnia de Vilhena, que é uma psicóloga e coordenadora do LIPS. O LIPS é o Laboratório Interdisciplinaridade, Pesquisa e Intervenção Social da PUC do Rio de Janeiro. Por fim, para fechar tudo que a gente conversou, ser velho ou estar na terceira idade, mas é uma fala para o velho mesmo, né? Porque provavelmente a casa de repouso lida com velhos, não com idosos, assim, na acepção máxima da palavra, dentro da nossa conceituação como pensadores. O que é que o homem velho, a mulher velha nessa idade, ela enfrenta? Degeneração, a aceitação, problemas de aceitação, degeneração, a solidão e a falta de reconhecimento, entre muitas outras coisas. E agora um desafio maior, que é uma doença, que é uma pandemia que ameaça, não só eles, ameaça a nós também, que ainda estamos plenos, mas, sobretudo, os ameaça também, né? Eu gostaria muito de agradecer a presença da Jéssica Novakoski. Falei certo seu nome? Dos poucos que falou certo. A Jéssica Novakoski é enfermeira formada há 8 anos, há 1 ano trabalha como técnica responsável da Casa de Repouso Aconchego da Indaiatuba. Para quem está pegando no final essa live, estou reapresentando, e dizer a você, Jéssica, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado por nos esclarecer alguns pontos. Esse é um assunto que não se esgota, né? E nunca vai se esgotar, porque à medida que o tempo passa, nós vamos tendo outros desafios, outros conhecimentos vão sendo criados, aí vão sendo despertados no meio das pesquisas, e a gente vai buscando cada vez mais entender como se envelhecer com saúde e ativo, né? E não envelhecer, mas se tornar um idoso ainda produtivo, não é isso? Então, muito obrigado pela sua presença. Obrigado ao Ulisses Maia, ao Marcos Navarro, ao doutor Emília Santos, que são os nossos pensadores da Sociedade dos Pensadores, e convidar você que presenciou essa live até agora para conhecer um pouco mais sobre a Sociedade dos Pensadores. Está no site ancnews.com.br, ancnews.com.br. Eu vou colocar na descrição depois no YouTube, aliás, no Facebook, e a gente aguarda vocês numa próxima live. Muito obrigado a todos e até a próxima, se Deus quiser.